Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre biomas do mundo. Então, o que são biomas? São espaços geográficos, que têm um somatório de ecossistemas vizinhos. Eles são classificados de acordo com a vegetação. E o que vai influenciar essa vegetação? O clima daquele local, o relevo, Então são aspectos tanto biológicos, com os animais, as plantas, quanto também os aspectos físicos e químicos. O clima, o relevo, temperatura, a quantidade de umidade, tudo isso vai influenciar nos biomas. Nós vamos falar sobre os biomas do mundo, alguns dos biomas encontrados no mundo. Então, tundra é bem típico do hemisfério norte, observe no mapa toda essa região do hemisfério norte, Eles estão em latitudes de 60 a 80 graus, vegetação é capim e junco. Por que ele é capim e junco? Porque são um clima frio, então são animais e plantas que são adaptados ao frio, representada por renas, roedores, aves, insetos. Vamos falar de floresta boreal, também conhecido como taiga ou floresta de coníferas. Coníferas porque elas têm um formato de cone, então são os pinheiros, tem esse formato de cone, uma adaptação à quantidade de neve, É típico de região fria, localizado no hemisfério norte, abaixo do bioma tundra. Os animais são lobo, urso, alces, Floresta temperada já é uma região mais quente, então observe onde ele fica no mapa, tanto aqui, olha, perto do trópico de Câncer, quanto perto do trópico de Capricórnio. O que eu tenho? As 4 estações bem definidas. Interessante que eu tenho inverno bem frio e o verão quente, e entre outono e primavera já é um clima mais ameno. Uma característica bem específica desse bioma é que as folhas elas vão ficando marrom lá no outono e perdem a folha. Quando você olha para ela no inverno, parece que morreu, mas ela está só guardando energia para na primavera as folhas voltarem a brotar e elas fazerem a reprodução. Quais são os animais? Esquilo, javali, leão da montanha, característico desse bioma. A floresta tropical. Tropical por quê? Porque ela fica ali na linha do Equador. Então, ele fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, toda essa faixa da linha do Equador. Então, linha do Equador tem por característica já ser um local mais quente. Então, eu tenho uma grande diversidade, eu tenho temperaturas médias, eu tenho um alto índice de chuva. Porque as plantas, uma árvore de grande porte, ela pode chegar a liberar 1000 litros de água para a atmosfera. Então, essa água sobe, encontra com o frio, condensa e chove. Então, uma característica também é chuva. Tem maior biodiversidade de espécies. Eu posso ter espécies que vivem no dossel das árvores, nesse meio, próximo às raízes e também no chão. Então, tem vários ecossistemas. A região de campos também é conhecido como pradaria, são encontrados nas regiões tropicais, Regiões temperadas. Observe no mapa onde eles são encontrados, a região de campos. O que é predominante? O que é típico daquela região? Gramíneas, e eu tenho árvores esparsas. Não é uma árvore de grande porte, são arbustos, 1,5 m, 2 metros. E elas são bem espaçadas. Região de desertos, 30 graus e sul e norte, são regiões hiperáridas, áridas ou semiáridas. O que eu tenho? Pouca chuva e eu tenho quase nenhuma vegetação. Onde eu vou encontrar vegetação? Na região de oásis, Tenho paisagem vegetal. Quais são as plantas características desse local? Eles são adaptados a viver numa região bem seca. Então, eu tenho cactos, que tem as folhas adaptadas lá em forma de espinho para não perder tanto calor, armazenam água no seu interior, as raízes profundas. Eu vou ter de animais, lagartos, cobras, nesse local. E região de Chaparral, sul da Califórnia, também na península lá próxima ao México. Região de Matagal, é característico desse clima mediterrâneo. E eu tenho invernos amenos e chuvosos, e verão é quente e seco. A região de savanas, ele é uma região de campo herbáceo, ou seja, eu tenho gramíneas e eu tenho árvores esparsas. Posso até encontrar árvores de grande porte, mas elas são esparsas. Qual a característica? Ele tem um período de seca, onde quase não chove,
E eu tenho um período de chuva intenso, lá no verão eu tenho chuvas intensas, né? E quando essa chuva intensa, a floresta vai, a vegetação vai renascer, os animais vão passar pela época de reprodução, né? Então, quais são os animais? Búfalo, girafa, canguru, né? Leão, tigre também são característicos dessa região. Então, nesse vídeo nós falamos sobre biomas do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!